Oi gente, hoje é dia 5 de abril e está no ar mais um JTT Regional do Extremo Oeste. Esse é o jornalismo de classe. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Membros da Articulação Catarinense de Educação no Campo se reúnem para planejar ações. No Culturaria, juiz anula processo de demarcação do território indígena baseando-se no marco temporal. Prisão em segunda instância. Comunidade fala o que pensa sobre o tema. A minha liberdade deve ser preservada até que seja concluído todos os fatos. Eleições na UFSC na análise do professor de jornalismo Samuel Pantoja Lima. Membros da Articulação Catarinense de Educação no Campo estiveram reunidos nesta semana para planejar as ações em defesa da permanência das escolas do campo em todo o estado. Confira na matéria de Júlia Sajorato. A Articulação Catarinense por uma Educação do Campo está formalizando então os seus passos no estado de Santa Catarina. Neste momento específico, onde a gente tem várias quebras, vários retrocessos, o movimento se faz cada vez mais forte e necessário para a gente manter aquilo que acreditamos ser o essencial para uma educação do campo, para uma proposta, por um projeto de vida, de classe, por um outro mundo possível. E dentro das funções e das demandas da articulação, então foi levantada a necessidade de se fazer uma audiência pública. E essa audiência pública, então, a ser realizada no dia 19 de abril em Florianópolis, na Assembleia. Já tivemos a aprovação na Comissão de Educação e ela vem com esse intuito de fazer toda uma denúncia de escolas, turmas, de fechamento de comunidades. Quando a gente fala na questão da escola no campo e uma escola do campo, nós procuramos buscar todo esse referencial e trazer também nesta audiência pública, então, que será realizada, as demandas das diretrizes da educação do campo que o estado de Santa Catarina ainda não tem elas declaradas. E a partir do momento da Universidade da Fronteira Sul, em Chapecó, em todo esse desenvolvimento que a gente percebe quando a educação chega no campo, não só nos anos iniciais, finais, mas também com o ensino técnico ou com os institutos federais presentes em São Miguel do Oeste, em Abelardo Luz, você vai conseguindo criar um corpo de pessoas que têm o entendimento do que representa ter a educação presente nestes espaços também, o conhecimento. E com isso a articulação então vai ganhando força. Ao mesmo tempo, você vem do outro lado um retrocesso no fechamento de várias turmas, de várias escolas, onde o Estado coloca a questão do custo, sem contar todo esse contexto. Quer dizer, você analisa simplesmente as situações do financeiro e de imediato, sem ter todo esse olhar voltado para aquilo que se produz, aquilo que se vai continuar tendo, a sucessão familiar, toda uma história e um contexto que precisa ser voltado. Você que nos acompanha aqui no JTT, acredita que qualquer cidadão, indiferente de quem for, pode ser preso sem antes concluir o seu julgamento? Você aceitaria ser preso sem ser julgado? Veja o que a comunidade respondeu em São Miguel do Oeste na matéria de Paulo Fortes e Eliezer Antunes de Oliveira. O senhor concorda que o cidadão deve ser preso antes de um julgamento? Eu acho que não, Todo ser humano tem direito à defesa, cara? E o senhor concordaria se o senhor fosse então preso sem essa defesa, sem esse julgamento? Se eu fizesse algum delito errado, mesmo assim, eu acho que tem direito à defesa, Que a pessoa tem que ter prova, e tem que ser julgado. Olha, primeiramente a gente tem que ver o contexto da prisão. São situações que quando a pessoa comete algum crime que talvez deixe em risco alguns membros da sociedade, eu acho pertinente você talvez prender ela até que se resolva a situação, se averigue os fatos, Então isso é bem importante. Agora, quando a pessoa não deixa em risco a sociedade e você talvez não tenha prova consistente contra essa pessoa, eu acredito que não tem por que não deixar essa pessoa solta. A minha liberdade deve ser preservada até que seja concluído todos os fatos. A partir do momento que uma decisão
é tomada no STF, ela poderá ser utilizada como jurisprudência pelas demais instâncias. A pessoa é processada criminalmente, é sentenciada, é condenada em primeira instância, recorre ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça confirma esta decisão. Nesse momento, de acordo com a Constituição Federal, não há possibilidade de prender esta pessoa, porque a execução da pena só vai acontecer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso está escrito no artigo 5º, inciso 57, que diz exatamente isso: ninguém será preso, senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado é o momento em que não cabe mais recurso. A pessoa que é condenada em segunda instância, ela tem o direito de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e também ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, teoricamente, ela teria direito a pelo menos mais 2 recursos. Após esgotados esses recursos, se realmente aquela sentença de primeiro grau for confirmada no STJ e no Supremo Tribunal Federal, aí sim inicia-se o processo de execução da pena e aí ela poderá ser presa. Depois do intervalo, a situação das famílias da terra indígena Passo Grande do Rio Forquilha, no Rio Grande do Sul. A gente volta já. Voltamos já com o JTT. Eu escolhi ser desacato. Eu e você escolhemos ser desacato. Nós todos e todas somos desacato. Com o seu apoio, asseguramos fontes de trabalho. E você garante a outra informação. Com seu apoio, 10 anos de jornalismo serão 20. Para poder vencer a cultura da mentira, precisamos de várias gerações bem informadas. Com seu apoio, eu sou livre para informar o que interessa aos trabalhadores e trabalhadoras. Com seu apoio, a gente amplia os serviços e melhora muito mais a qualidade. Com apenas 10, 20, 50 reais ou o que você puder. Você contribui para garantir a mídia dos trabalhadores. Desacato, 10 anos. Sonhamos juntos, sonhamos livres. Estamos de volta com o JTT. O juiz federal de Erechim anulou em março deste ano o processo de demarcação da terra indígena Passo Grande do Rio Forquilha, no Rio Grande do Sul, baseando-se na tese do marco temporal. Advogados da comunidade indígena ingressaram com embargos declaratórios questionando a decisão do juiz. A matéria é de Ivan César Cima e Júlia Sajorato. Em 2012, entraram com uma ação para tentar anular a portaria declaratória da terra indígena Passo Grande do Rio Forquilha. E agora, esse ano, o juiz de Erechim, a Justiça Federal de Erechim, declarou a nulidade da portaria demarcatória da terra indígena Passo Grande do Rio Forquilha, com base na questão do marco temporal. Segundo ele, os indígenas estariam ali só a década de 70 e depois eles teriam voltado em 2004. A comunidade, desde que esse processo existe, ela somente teria sido citada, jamais se manifestou durante o processo. Então a gente entrou agora, depois dessa sentença, com embargos de declaração, pedindo para o juiz esclarecer algumas questões, como o estado do Rio Grande do Sul não está fazendo parte do processo, como o fato do marco temporal nem existia à época, nem ter sido questionado naquela época, e ele ter aplicado do mesmo jeito. A sentença declarou, nesse momento, a nulidade da portaria e o impedimento de qualquer continuidade da demarcação de terra, e até o trânsito em julgado, ou seja, mesmo a gente entrando com recurso, não poderia avançar no procedimento demarcatório. O procedimento de demarcação da terra indígena Passo Grande do Rio Forquilha, ele se consolida
no ano de 2011 com a edição da portaria declaratória pelo Ministério da Justiça. A declaração da área confirmou que aquela região em que os indígenas Caingangue reivindicam é uma região ancestral, ou seja, é um território originário. E por ali e por aqueles caminhos e naquela terra, os Caingangue sempre andaram e ali eles têm o seu pertencimento ancestral. Com a morosidade dos procedimentos demarcatórios, gera na região um processo também de conflitos latentes. Gera insegurança jurídica aos povos indígenas, porque eles não veem o seu direito assegurado, e gera também nos ocupantes não indígenas, né, insegurança, porque eles não sabem como será o futuro em função dessa morosidade do governo, que não age adequadamente no sentido de estabelecer um processo de diálogo e de negociação naquela região para assegurar o reassentamento das famílias de agricultores. De Florianópolis, o jornalista Raul Fittipaldi traz as informações sobre as eleições na UFSC e a análise do professor de jornalismo Samuel Pantoja Lima. Acompanhe na matéria. Alô, Cláudia Weiman, o dia 11 de abril terá o segundo turno do processo de consulta pública para a escolha de reitor na Universidade Federal de Santa Catarina. A respeito dessa importantíssima eleição, não só para a comunidade universitária, sino para toda a sociedade catarinense, fala conosco o professor Samuel Pantoja Lima. As duas candidaturas têm um perfil e uma trajetória, uma história digna de respeito, mas o que vai estar em jogo, a diferença básica é a visão de universidade que ambas têm e defendem, né? O professor Ubaldo Baltazar está muito próximo de uma visão geral que dialoga com aquela ideia mais liberal, de que a universidade tem que estar a serviço do mercado, por aí afora, e o professor Irineu assumiu um conjunto de compromissos, né, com históricos, assim, que vem sendo discutido pelas forças mais progressistas da universidade, no sentido de resgatar o seu papel no tripé ensino, pesquisa e extensão, mas o seu papel perante os desafios e as lutas cotidianas dos movimentos sociais, dos movimentos populares, enfim, daquilo que o povo trabalhador espera que a universidade faça. Por isso, a síntese da sua proposta é a UFSC necessária, ou seja, a Universidade Federal tem que se colocar nessa perspectiva de servir a sociedade de forma ampla, de forma bem geral, sem discriminar nenhum tipo de setor ou outro. Ou seja, a universidade forma cidadãos, forma gente para atuar e transformar o mundo, não forma mão de obra barata para o mercado de trabalho. O JTT vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia. Participe deste programa, mande seu e-mail para jtt@desacato.info. Nos siga nas redes sociais e compartilhe a outra informação. Segunda-feira a gente volta com Carolina Dallagnol, direto de Florianópolis. Tchau, gente!